Oi, gente. Eu estava estudando sobre o complexo de Édipo e, e ao invés de me deter exatamente no complexo de Édipo, a minha mente acabou indo para outros aspectos da história de Édipo. E para quem não conhece toda a história, Édipo nasceu de Jocasta e Laio, né? Isso teve até novela, a gente sabe bem. E que era um rei, né? Ele tinha um poder na cidade dele, que era de Tebas. Isso na Grécia, se eu não me engano, no século V a.C. E ele foi avisado pelo oráculo, que eles consultavam, de que o filho deles, que tinha nascido, um dia ia assassinar o pai e casar com a mãe. E aí a decisão dele foi mandar matar o filho. Mas o servo, para quem ele deu essa incumbência, também não teve coragem de matar, prendeu os pés dele numa árvore, e daí Édipo, que se eu não me engano são pés amarrados, e deixou lá né? Tipo, se vier uma fera, ele morre, mas não pelas minhas mãos, né? Só que encontraram a criança, ela foi criada numa outra cidade por um outro rei, uma outra pessoa poderosa, e lá ele cresceu. Mas quando ele ficou mais velho, assim, jovem, né, ele também foi avisado por um oráculo de que ia acontecer isso, de que ele ia matar o pai e ia se casar com a mãe. E como ele não queria isso, né, ele lutou contra isso, não aceitava o seu destino, né, ele resolveu sair da cidade. E para onde o inconsciente dele levou? Para Tebas. E ele resolveu visitar um oráculo maior, né, de Tebas, onde ele queria saber melhor sobre essa previsão. E no caminho, né, desse oráculo, ele teve um desentendimento com um rei, com a carruagem, ele não sabia quem era, né, com uma pessoa com os seus servos que mandava ele sair da estrada, ele disse que não saía, enfim, se desentenderam, se bateram e ele matou a pessoa. No caso, seu pai, sem que ele soubesse disso. E aí ele entrou em Tebas. Quando ele entrou, tem a história da esfinge, né, que estava destruindo a cidade, e só quem saberia o enigma dela que venceria, né? E ele chegou lá e estava nessa confusão, e ele disse, né, qual era o enigma, que era o ser humano, enfim. E aí ela se envergonhou de ter perdido, saiu, e o povo ficou muito feliz com ele, e já sabendo que alguém tinha matado o rei, decidiu que ele seria o rei e ele casaria com a rainha. E eles não só casaram, como viveram uma história de uma grande paixão. Só que nessa intimidade ele fica sabendo novamente de toda a história dele, né? De toda a história, que eles tiveram um filho, que amarraram e que tinha previsão disso. E aí ambos chegaram à conclusão de que se tratava da história deles. E não suportaram a culpa, ela cometeu suicídio e ele cegou os próprios olhos. E só assim, a título de curiosidade, quando Freud foi assistir a uma peça de teatro onde estava passando essa
tragédia grega, foi quando ele teve um insight do complexo de Édipo, identificando inicialmente em si mesmo este complexo. Mas o que eu quero falar aqui, e que me chamou a atenção, a gente pode chamar de destino, a gente pode chamar de inconsciente, a gente pode chamar de coincidência, Deus, lei de ação e reação, a gente pode chamar do que quiser. Mas é interessante como existem fatos da nossa vida que, por mais que a gente tente fugir, por mais que a gente diga que não queira, né, ele se apresenta na nossa vida. E aí é uma crença minha, acho que tudo aquilo que se apresenta na nossa vida tem por objetivo um propósito de nos fazer crescer. Mesmo que aparentemente seja um momento muito difícil. Então talvez você tenha a incumbência de lutar por algo melhor. Mas esse é o entendimento meu, da minha vida, vamos dizer assim. E eu fico pensando como nós tomamos posturas diferentes, né? Algumas pessoas vivenciam essas situações em que elas aparentemente não buscaram, mas elas vivenciam como adultas. Como é vivenciar como adulta? É viver o hoje procurando, ok, não era algo que eu queria, mas o que é que eu posso fazer para tornar essa situação mais viável, mais possível, onde eu me saia de alguma maneira melhor ou que eu contribua de alguma maneira com alguém. E existem aquelas pessoas que se comportam emocionalmente como crianças, fazem birra, que não vão fazer mais nada, que desistem, que Deus não é justo, enfim, que atribuem isso a outra pessoa, mas que decidem não fazer nada por si mesmo, como se o fato de se destruir fosse uma forma de se vingar do mundo que o incomodou. E isso é que mexe comigo, sabe? Isso é que eu queria trazer pra gente pensar. Como é que a gente enfrenta aquilo que se colocou na nossa frente, né? Tá aí, esse problema é o hoje, chegou. Não adianta lamentar o que... mesmo que você tenha tido culpa, responsabilidade, aconteceu. Não é? Seja por que motivo for. Aconteceu, está aqui, você está vivendo. É o adulto que toma conta da situação e diz, eu vou tentar fazer aquilo que for possível, né? Para minha paz, para minha tranquilidade, para o meu crescimento e, obviamente, para quem estiver do lado. Ou não. Ou quando as coisas não são como eu quero, como eu sonho, eu me recolho no papel da vítima, eu me recolho no papel da revolta, porque o mundo não me deu o que eu sonhava. Quem é que grita? Porque todos nós temos lá do que a nossa criança que fala, né? A nossa criança lamenta o passado, lamenta o futuro, e tá tudo certo. Mas quem é que tá no comando da situação? É o adulto que diz, ok, tá doendo, mas eu vou buscar aquilo que for possível, mas eu não vou desistir. Ou é a criança que eu acolho o sofrimento, eu acolho a queixa, a lamentação, eu culpo Deus, literalmente Deus e o mundo, mas não tomo uma atitude de um adulto por aquilo que for pelo menos possível naquele momento. Quem somos nós? Porque os acontecimentos vão chegar, queira a gente ou não. E qual é a nossa postura?